Na tradição judaica, perdoar 3 vezes é algo honroso. E é interessante essa informação, porque Jesus vai falar de algo muito sensível. E é claro, eu já ouvi algumas exposições desse contexto, desse texto aqui de Lucas, mas nunca tinha ouvido o sentido que o texto é. Isso é muito comum no tempo presente. A palavra era sempre levada para o viés da conformidade do pregador. Isso dá declínio do mesmo. Porque a Bíblia fala por si só. E estudando esse texto, eu fiquei muito maravilhado com o que Deus, com o que Jesus ele tentou expressar. Essa informação que era honroso ao judeu perdoar 3 vezes, ela é importante para a gente poder adentrar aqui. Porque essa palavra ela tem o sentido de nos levar a um patamar maior, a nos incentivar a dar um passo além. E isso é importante demais. Então o judeu ele sentia, é tradição, vamos perdoar 3 vezes, é honroso. E Jesus aqui, reunido com os seus, eu gosto da tradução antiga porque ela tem um sentido muito melhor. E a tradução antiga, na King James, diz o seguinte, nesse primeiro versículo, olha de cara: tendes cuidado de vós mesmos. Então, esse acautelar nesse sentido, olha, vigie você mesmo, revise o seu comportamento, revise a sua vida, tende cuidado contigo mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Ele está tratando do perdão aqui, e essa informação que era sensível na questão da honra de perdoar 3 vezes, mas eu acredito que Jesus observou algo deficiente entre os seus. Perdoa. Se o teu irmão vier contra ti e te pedir perdão, perdoa. Nós sabemos que perdão é algo essencial ao cristão. Não é uma escolha. Perdoar é um mandamento. Perdoa. Porque alguém te perdoou. Deus perdoou. Perdoa. Se teu irmão pecou, vier contra você, você repreende. Você não pode aceitar, ficar inerte ao ver o erro, ao ver aquilo que é ruim. Repreende. E perdoa. Talvez poderia ser uma deficiência entre eles a questão do perdão. Mas havia uma tradição que honrar 3 vezes, perdoar 3 vezes era algo muito honroso, era alguém elevado de cabeça, alguém que não trazia problema para si, que de fato é o rancor. Guardar rancor, guardar ressentimento, só faz mal a quem guarda. Perdoa. Se vier, aí entra o que Jesus quis passar aos discípulos, é importante para a gente hoje. E se teu irmão 7 vezes no dia ele errar contra ti, pecar contra ti, ele vier e se arrepender, perdoa. 3 vezes era honroso, 7 vezes era suplantar isso. E essa é a ideia do texto. É nós, de fato, subirmos de nível. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é onde a gente precisa ter cuidado de nós mesmos, porque em todo momento a nossa natureza vai tentar nos sabotar. Em todo momento, nosso ser em si, nosso físico, para ele é melhor permanecermos na nossa zona de conforto, permanecermos no mesmo lugar. Se vier 7 vezes, você me perdoa. E é por isso que há uma resposta dos apóstolos ao Senhor no tocante a isso. Ele está falando para os discípulos, pode ser que tenha deficiência entre vocês, mas eu quero que vocês subam de nível. Se vier 7 vezes, perdoa-lhes. Aí vem os discípulos e dizem, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque ao ouvir isto, eles já colocaram diante de si uma barreira, uma questão difícil de avançar. No jeito que nós estamos aqui, nós não conseguimos cumprir essa palavra, nós não conseguimos cumprir essa instrução. É necessário que o Senhor nos aumente a fé, nos aumente o conhecimento, a consciência, para que nós consigamos realmente cumprir essa palavra. Os discípulos disseram mais ou menos isso.
E Jesus vem agora, discorre algo maravilhoso, no qual nós precisamos atentar. Senhor, aumenta-nos a fé. E ele responde no versículo 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, vírgula. Na verdade, não precisa ter uma grande fé. O que precisa ter é a fé. E fé é esse conhecimento de Deus. A fé é essa revelação de Deus. A fé é essa vontade de praticar aquilo que Ele revela. Isso é a fé. Se tiver em você uma pequena vontade de fazer o que eu estou a lhe ensinar, é isso que basta. Não precisa ser grande, não. A mostarda era a menor das sementes. Se for desse tamanho, já é o suficiente. Você vai dizer a essa amoreira: arranca-te e lança do mar. Opa! Se houver em você uma pequena vontade de cumprir, uma pequena vontade de obedecer e de praticar, você vai conseguir subir desse nível. Você vai conseguir fazer algo extraordinário, porque era muito extraordinário para eles perdoar 7 vezes. Era algo além que aos olhos deles precisavam chegar a algo maior para conseguir fazê-lo. E vem Jesus e fala: você não precisa de uma fé grande, você precisa ter a fé, ter a disposição de querer fazer, a vontade de praticar, e você vai conseguir fazer o que é extraordinário para você nesse momento. É óbvio que na conjectura atual, isso é ganhar mais dinheiro, é galgar outras coisas. Esquece isso aí, não é isso o foco de Jesus, não. Porque a fé, que é o conhecimento de Deus, é a vontade de fazer o que Deus ordena, ela não tem nada a ver com aquilo que é material. Ela tem a ver na nossa aproximação com o Senhor. E é isso que ele vem dizendo aqui depois de ter dito isso sobre a fé. Ele traz uma reflexão aos seus discípulos a respeito da função de um escravo. Porque era algo difícil subir esse nível de perdoar 7 vezes, porque só 3 vezes era honroso, ou seja, era o que era previsto. Mas nós não podemos ficar no que é previsto. Nós precisamos ir além. Ir além é conhecer mais a Deus. Ir além é ter mais intimidade com Deus. Ir além é estar mais alinhado com Deus. E além, volto a dizer, a nossa natureza vai tentar nos conformar, nos sabotar, nos colocar na mesma condição, para que façamos o que é previsto. Nós precisamos compreender o seguinte, a partir desse texto: eu como servo do Senhor, nós como servos do Senhor, precisamos ter cuidado de nós mesmos e nos exigir. Porque Deus é exigente. E Ele é tão exigente que Ele exigiu até a última gota do sangue do Filho dele para nos perdoar, para nos dar a oportunidade de não sermos comum ou aqui inúteis. Então, eles se deparam agora com a realidade que não precisa ter uma fé enorme, basta ter fé. Pode ser do tamanho de um grão. Mas se tiver disponibilidade em querer fazer, é o que para ele basta. E agora ele traz essa reflexão a respeito do escravo do servo. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás, porque beberás? É o previsto. Você tem um servo, você tem alguém que lhe serve. Qual é a função dele? Servir. Chegar lá, preparar tudo que tem que preparar, você vai dizer para ele, você não vai colocá-lo à mesa. Interessante, meus amados irmãos, pensando sobre essa parábola, que na nossa natureza humana, é esse tipo de expectativa que a gente tem. A expectativa de fazer o básico, o previsto, aquilo que tem que ser feito. E não há muito investimento no ser humano. Você tem somente o que tinha que fazer. O previsto é você fazer isso. E há algo interessante na nossa realidade humana. Nós bem sabemos
que faltará reconhecimento de parte das pessoas, porque você fez aquilo que tinha que fazer, e assim funciona. O problema é a gente entender isso com o Senhor, porque Deus não pensa assim. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus não pensa assim. E é isso que Jesus está expressando aqui. A mediocridade ela é toda nossa. O pensamento pequeno é todo nosso. Nós precisamos subir esse nível. Precisamos ter mais de Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. Esse é o sentido. Sair do que é previsto, sair daquilo que nos incomoda. Ele é exigente. Não há como servir a Deus nos nossos padrões. Nós não podemos simplesmente servir a Deus naquilo que nos é cômodo, naquilo que nos é aceitável ou naquilo que nos favorece. Precisamos mudar a cabeça, mudar a mente para o que ele está falando aqui. Se você tiver um servo, é a obrigação dele te servir. É a nossa obrigação servir ao Senhor. Então vamos fazer somente o que é previsto? Não, faça além. E esse além, meus amados irmãos, é o que fará toda a diferença. É o que ele está olhando aqui, dizendo aos seus discípulos: vocês perdoarem 3 vezes é o previsto, 7 vezes é além. 7 vezes é um grande salto. E é necessário esse salto. Você não vai dizer que teu servo senta à mesa comigo, porque ele está fazendo somente o que é previsto, e assim será também comigo e com você. Se nós fizermos somente o que é previsto, nós não vamos sentar à mesa. E aqui, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 37, ele fala algo interessante a respeito do comportamento que Deus ele tem para conosco. Como Deus reconhece quando nós verdadeiramente entendemos que nós não podemos ficar na nossa, precisamos ir além. No capítulo 12, 37, olha o que ele vai dizer aqui. Bem-aventurado aqueles servos, eu e você, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dá-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. O humano faz o que é previsto, você tem que servir, e está muito bem, é o previsto. Mas se nós fizermos o que é além, sentaremos à mesa. Mas quem é como aquele a quem eles o achar servindo assim, servindo além do previsto? Porque o servo que faz o previsto é obrigação. É interessante que essa área da obrigação, ela é a área da inutilidade. Você só fez aquilo que tinha que fazer. Nós temos que romper isso, meus amados irmãos. Tenha cuidado de ti mesmo. Nós precisamos avaliar aonde está nós realmente temos crescido. Nós realmente melhoramos como servos do Senhor. Nós temos um up na nossa vida com Deus. Nós precisamos nos avaliar nesse sentido. Porque se eu continuo na mesma, eu estou no campo da inutilidade. Eu só estou fazendo o que é previsto. Mas quando eu vou além, ainda que os homens não vejam e não reconheçam, Deus reconhece. E quem ele achar servindo assim, ele há de pôr-lhes na mesa de servi-los. Jesus disse isso. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas o trabalho inútil ele só pode ser vão. Mas quando a gente consegue transpor as barreiras da inutilidade e se esforça um pouco mais, é nesse sentido que nós começamos agora a viver algo novo. E nós precisamos avaliar nesse sentido, meus amados irmãos. Deixa eu ver aqui se eu estou crescendo em Deus, se eu estou avançando em Deus, ou se eu só estou fazendo o que é previsto. É o que ele está dizendo aqui a respeito disso. Porventura você vai ter de agradecer ao céu porque ele fez o que lhe estava ordenado. Interessante que nesse tempo, para muitos, vir à casa de Deus é um favor que fazemos a Deus. É interessante que nesse tempo, chegar na casa de Deus, é tipo assim, Senhor, eu vim, e está aceito, e aceite bem que eu vim. Não.
você não dá, você não reconhece ou você não agradece aquele que fez o que era previsto. Meus amados irmãos, o melhor culto dado ao Senhor é quando a tua natureza não quer assim fazê-lo. O melhor culto que nós ofertamos a Deus é quando a gente não quer e você olha para o outro e fala assim, não, sai para lá, eu vou fazer. Imagina só, vamos refletir. Estivemos diante de Deus e na conversa com Deus, no diálogo com Deus, nós expressávamos o seguinte: e por que então você estava no campo da inutilidade? Por que você foi os 7 minutos? Ah, Senhor! Porque eram muitas as barreiras que me impediam. O Senhor não me aumentou a fé. Não dava para mim. Isso não vai colar. As nossas desculpas também não colarão. Podemos chegar lá e aí, o que houve contigo? Qual foi a tua dificuldade? Ah, Senhor, tu sabe que eu estava assim, que eu estava assado. Minha vida era assim, minha vida era assado. E ele fala assim para você: é, mas eu dei o meu filho morreu por você. Nesse momento já não vai ter mais nenhum tipo de diálogo. Mas se nós chegarmos assim, tiver uma conversa com Deus e falar: ah, Senhor, eu gastei a minha vida para te servir, para te conhecer, eu me esforcei além das minhas forças físicas, além da minha força mental, eu me esforcei no Senhor. Ele vai dizer: é para isso que eu dei meu filho, para que você pudesse ir além. E é isso que nós precisamos refletir essa noite. Nós não podemos ser inúteis, meus amados irmãos, cumprindo o previsto. Precisamos ir além. É o que ele está dizendo aqui para os seus discípulos. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, diga: somos servos inúteis. Não podemos ser. Não é para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para que Ele reconheça o nosso trabalho e nos coloque à mesa quando Ele vier. Ele nos chamou para que nós possamos nos esforçar. Eu serei melhor, aleluia. Eu não posso servir a Deus aqui no que me é cômodo. Não tem como ser servo de Deus e ficar confortável. Não dá. Não dá, primeiro, por aquilo que o homem é, o que nós somos. E segundo, por aquilo que Ele deu em nosso favor. Nós precisamos exigir. Eu não posso ser um servo inútil. Eu não posso ser protocolar. Eu não posso fazer somente o que é previsto. Eu preciso ir além. E não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A cada dia, a cada mês, a cada ano, nós precisamos entrar em progresso com Deus. Para que nós consigamos sair do previsto. Eu faço além, eu oro mais, eu busco mais, eu me faço presente, eu faço além. E é isso que Deus quer ver. Reflita comigo. Imagina o Senhor nos observar e ouvir o que nós falamos no que concerne a Ele. O que você não busca? O que você não... nós estamos cheios disso. E é o que ele está dizendo aqui. Mas eu dei meu filho. Ele morreu na cruz. Saiu do previsto. Talvez, meu amado irmão, a gente vai padecer por Deus não ver essa fé, essa disposição em querer pôr em prática aquilo que Ele ensinou. E nós estamos sempre olhando aquilo que nos favorece. Eu sei que isso faz muito parte do tempo presente. Se me é favorável, bem. Se eu tiver uma coisa que eu gosto muito e o Senhor vou escolher o que eu gosto muito, é sempre assim que a gente vive. Nesse mundo moderno. Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro de Jesus por causa de vós. Sabe o que é um prisioneiro, meu irmão? Eu sou prisioneiro. Eu não vivo livre, não. Eu não uso da liberdade para dar lugar à carne, não. Eu sou preso do Senhor Jesus. Eu faço tudo, vivo para Ele. Ele foi além do previsto, não foi? É isso. É muito, se for no comodismo, naquilo que nos favorece, provavelmente não está favorecendo ao Senhor. Mas quando é na nossa dor, quando é no nosso a mais, falo: não, eu vou.
buscar a Deus. Eu vou estar em oração, eu vou adorá-lo, eu vou fazer, eu vou ser útil. Eu não vou ser um passivo, eu vou ser um ativo. Porque eu não quero fazer o que é protocolar. Eu quero ir além. Não somente 3, mas 7 vezes. E como isso é importante? É Deus preocupado com o nosso crescimento. Coloque isso, meu irmão, dentro do teu coração. Deus está preocupado com o teu crescimento. Porque é por meio do crescimento que essa fé ela vai. Não precisa ser grande não, mas ela vai crescer. À medida que houver em nós a disponibilidade de dar algo mais a Deus. Infelizmente a gente vem para Deus para receber, né? Ai, eu me incomodo, meu irmão, como homem, de ouvir algumas coisas. Peço a Deus misericórdia. Imagine Deus ouvindo isso. Imagina Deus ouvindo as nossas limitações, que nós aqui colocamos, é o que os discípulos colocaram aqui. Aumenta a nossa fé, não para com isso. Não coloque esse limite na fé, não coloque esse limite. Porque se tiver um pouquinho, tu vai dizer para a Maria, ela vai, para o mar ela vai. Não ponha limite, não se sabote, não se reduza. Isso é horrível aos ouvidos do Senhor. Ele deu o filho dele. Não é para que eu fique aqui, Senhor, eu estou sem perna. Vai sem perna mesmo. Vai sem braço, vai sem... Mas vai. Busca o Senhor. É isso que Ele quer ver de nós. É isso que é ir além. É isso que é dar um passo a mais. É isso que é 7 vezes. Porque senão serei inútil a Deus. E não haverá reconhecimento dele. Nós precisamos abrir o coração para isso. Não, eu não posso pôr limite na minha busca a Deus. Posso limitar para tudo, mas para Deus não. Porque Ele quer que eu saia do campo da inutilidade. Direis, sois inúteis. Por que sou inútil? Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não é o que deve ser. Além. Se esforça além. Busca além. Se dedique mais. Cresça. Nós precisamos chegar. Não é aquela lenga-lenga de final de ano, de retrospectiva. Não, nada. Sabe disso? É você chegar no final do ano assim, fazer uma. Poxa. Graças a Deus eu cresci na graça, no conhecimento. Graças a Deus eu sou um servo muito melhor. Graças a Deus, a graça do Senhor está operando na minha vida. É isso. Se nós fizermos o que é protocolar, irmão, nós somos inúteis. Não é vir aqui, não é pregar, tudo bem, faz parte. Também é importante. Mas é protocolar, sou eu que faço isso, eu estou lá, é protocolar. A gente começar a abrir. Não, peraí. Eu vou fazer além. Vou escolher o Senhor. Vou viver para Ele. O mais importante, tomar cuidado com a gente mesmo. Porque nós vamos nos sabotar. Há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne vai dizer, não rapaz, é automático, nós somos seres humanos, meu irmão. Eu estou falando de mim. A carne vai dizer assim, meu filho, você está aí todo ruim. Tu vai se mexer para quê? Tá vendo, né? Tem problema não. Deus sabe. Sim, para Deus. Não, isso não afeta Deus, irmão. Isso afeta a gente. E nós estamos nos sabotando. Aí o Espírito tem que entrar e falar assim, sai para lá. Sai para lá. Eu não vou deixar de buscar a Deus por essas limitações, não. Sai para lá. Eu vou fazer o que tem que fazer. E vou além do que tem que fazer, porque eu não vou mais cumprir o previsto. Eu vou ir além. Porque eu não quero ser um servo inútil que só faz aquilo que é ordenado. É essa atitude que a gente precisa ter. Vai além. Jesus está falando para os seus discípulos aqui.
talvez uma deficiência lá, entrou no perdão, mas a deficiência estava faltando algo. Vocês estão fazendo somente o que a tradição está mandando. Eu quero que vocês deem um up. Vai além. E nós temos que nos cobrar. Senão vai entrar ano, vai sair ano. E tudo na mesma. Tudo na sabotagem. Tudo naquilo que é cômodo. Naquilo que é da nossa condição. Saia do conformismo. Nós ouvimos aqui uma pregação do domingo passado, de Neemias, que retrata um pouco disso. Ele estava lá na sua zona de conforto, no seu lugar tranquilo de paz. Mas como era um homem de Deus, se incomodou, falou, não, eu não posso estar aqui usufruindo da maravilha enquanto os muros do Senhor estão lá no chão, enquanto a cidade de Deus está destruída. Não, ele chora, ele busca, e Deus é com ele na jornada. É isso, irmão. A gente está vivendo hoje esse mundo aí, que é o evangelho do freguês, o gosto do freguês. Não existe isso. Existe a consciência. Nós não podemos servir a Deus no flosor. É sempre na exigência. Porque Ele deu o filho dele. Eu tenho que ir a Ele. Não sejamos inúteis. Que Deus possa olhar para nós e ver esse esforço um pouco mais diante de tantas limitações que a gente tem. Eu sei que tem, porque eu sou homem. Nós somos homens, somos seres humanos, na mesma situação. Há muitas dificuldades. Em todas as áreas. Mas o que Deus quer ver é a nossa vontade de... Não, eu não vou permitir que todas essas dificuldades atrapalhem a minha vida com Deus. Eu não vou ser inútil. Eu vou ser útil. E se eu for útil? É Lucas 12:37. Quando ele vier e achar útil, ele vai preparar uma mesa, vai me pôr a mesa e ele vai me servir. O homem não vai fazer isso. Qual de vós vai mandar o servo quando chegar ele comer? Não, me serve. Passa para mim. Me dê. E vocês são assim. Mas Deus, Ele quer reconhecer o seu esforço. O nosso trabalho não é vão para o Senhor. E se você for ler esse versículo de Coríntios, 1 Coríntios 15:58, você vai ver como ele só trouxe essa questão do trabalho, mas ele vai dizer o versículo todo assim. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O nosso trabalho não é vão do Senhor. Meus irmãos, não se permita estar nesse campo da inutilidade. Se esforça no mais. E eu tenho certeza que Deus reconhecerá o seu esforço. Não só quando Ele vier e nos achar assim, mas também ainda nesse tempo da terra. Deus olhar para nós e falar: eis ali meu servo, minha serva, não tem tempo ruim. No que tange a mim, para me buscar, para fazer a minha vontade, não tem tempo ruim. Não tem dificuldade, não tem desculpa, tem disposição, proatividade, boa vontade, porque não quer ser inútil. Pense sobre isso. Acautelai-vos é algo que tem que nos levar à reflexão. E vem um ponto, né? Tende cuidado de vós mesmos. Ponto. Porque, infelizmente, nossa natureza, ela é contrária. Se a gente deixar ela dominar... O comentário que eu li estudando isso, achei interessante. Que se a gente não vigiar, o mal nos domina. E ele macula a nossa compreensão. Nós vamos olhar o que as pessoas estão vendo hoje. Deus é compreensivão. Deus é o Papai Noel que dá presente. Deus não está nem aí. Que nada. Leva engano. Deus está assim, ao olhar todo ser humano que está aqui, todos nós, está olhando e vendo. Eu quero ver. Eu sei que não há um que busque a Deus, não há um sequer.
mas eu quero ver ao menos alguém que se esforce. Ao menos alguém que me escolha. Ao menos alguém que não olhe para si e as suas limitações e olhe para mim. Ao menos alguém. E quando eu chegar diante de duas possibilidades, escolha a mim. Ao menos alguém assim. E que esse sejamos nós. Buscando sempre melhorar, buscando sempre crescer e sair do entendimento errado que nós servimos a Deus na nossa comodidade. Se você está cômodo na tua condição de servo, provavelmente não é a Deus que você serve, senão a si mesmo. Quando nós servimos a Deus, meu amigo, é na exigência, porque o preço foi caro demais. Amém? Vamos agradecer.